Primeiro livro das Crônicas, capítulo 25. O rei Davi e os líderes dos levitas escolheram os seguintes grupos de famílias de levitas para dirigirem os cultos de adoração: Asaf, Emã e Jedutum. Eles deviam anunciar as mensagens de Deus, acompanhados por música de harpas, liras e pratos. Esta é a lista dos homens escolhidos para este serviço. Os 4 filhos de Asaf: Zacur, José, Netanias e Azarela. Quem os dirigia era Asaf, que anunciava as mensagens de Deus quando o rei mandava. Os 6 filhos de Jedutum: Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias. Dirigidos pelo seu pai, eles anunciavam a mensagem de Deus, acompanhados por música de liras. E cantavam louvores e agradecimentos a Deus, o Senhor. Os 14 filhos de Emã: Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalte, Romante e Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Deus deu a Emã, o profeta do rei, esses 14 filhos e também 3 filhas, conforme havia prometido, a fim de dar poder a Emã. Todos os seus filhos cantavam nos serviços religiosos do templo, tocando pratos, liras e harpas. Quem os dirigia era o pai. Asaf, Jedutum e Emã estavam debaixo das ordens do rei. Os músicos treinados para tocar instrumentos e cantar louvores a Deus, o Senhor, eram 288 ao todo. Para organizar os turnos de serviço, todos eles tiraram sortes, tanto os jovens como os velhos, os já treinados e os principiantes. Esses 288 homens foram divididos de acordo com as suas famílias em 24 grupos de 12, cada grupo com um chefe. Esta é a ordem dos seus turnos de serviço. José, da família de Asaf: Gedalias, Zacur, Zeri, Netanias, Buquias, Jezarela, Jesaías, Matanias, Simei, Uziel, Asabias, Sebuel, Matitias, Jerimote, Ananias, Josbecasa, Anani, Malote, Eliata, Otir, Gidalte, Maaziote, Romante e Ezer. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 26. Segue a lista dos levitas que foram escalados para trabalhar como guardas do templo. Meselemias, filho de Coré, da família de Asaf e do grupo de famílias de Corá. Ele foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes por ordem de idade: Zacarias, Gediael, Zebadias, Jatiniel, Elão, Joanã e Elioenai.
Obed-Edom, a quem Deus abençoou dando 8 filhos. Eles foram os seguintes, por ordem de idade: Semaías, Jeozabade, Joá, Sacar, Netanel, Amiel, Issacar e Peuletai. Semaías, o filho mais velho de Obed-Edom, foi pai de 6 filhos: Otni, Rafael, Obed, Euzabade, Eliú e Semaquias. Por serem valentes, todos eles eram importantes no seu grupo de famílias. E os 2 últimos eram ainda mais valentes do que os outros. A família de Obed-Edom forneceu 62 homens valentes e fortes para trabalharem como guardas do templo. A família de Meselemias forneceu 18 homens valentes. No grupo de famílias de Merari havia Oza, que foi pai de 4 filhos. Sinri, que foi posto pelo seu pai como chefe, embora não fosse o filho mais velho. Ilquias, Tebalias e Zacarias. Ao todo, 13 membros da família de Oza eram guardas do templo. Os guardas do templo foram divididos em grupos de acordo com suas famílias e receberam tarefas no serviço do templo, como os outros levitas. Fizeram um sorteio entre as famílias, tanto grandes como pequenas, e assim cada uma foi escalada para tomar conta de um portão. Seremias recebeu por sorteio o portão leste, e o seu filho Zacarias, que sempre dava bons conselhos, recebeu o portão norte. Obed-Edom foi sorteado para o portão sul, e os seus filhos foram sorteados para tomar conta dos depósitos. Supim e Oza receberam por sorteio o portão oeste e o portão de Salequete, na estrada de cima. O serviço dos guardas foi dividido do seguinte modo: cada dia havia 6 guardas no leste, 4 no norte e 4 no sul. 4 guardas ficavam nos depósitos, 2 em cada um. No pátio oeste ficavam 4 guardas perto da estrada e 2 no pátio propriamente dito. Assim ficaram repartidas as tarefas dos guardas que pertenciam ao grupo de famílias de Corá e de Merari. Outros dos seus irmãos levitas estavam encarregados do tesouro do templo e dos depósitos onde ficavam guardados os presentes oferecidos a Deus. Ladã, um dos filhos de Gerson, foi o antepassado de muitos grupos de famílias, entre eles a família do seu filho Jeieli. Zetã e Joel, os outros 2 filhos de Ladã, estavam encarregados do tesouro e dos depósitos do templo. Os descendentes de Anrão, Izá, Hebron e Uziel também receberam tarefas. Sebuel, do grupo de famílias de Gerson, filho de Moisés, era o oficial encarregado do tesouro do templo. Ele era aparentado com Selomite através de Eliezer, irmão de Gerson. Eliezer foi pai de Reabias. Reabias foi pai de Jesaías. Jesaías foi pai de Jorão. Jorão foi pai de Zicri. E Zicri foi pai de Selomite. Selomite e os membros da sua família estavam encarregados de todos os presentes oferecidos a Deus pelo rei Davi, pelos chefes de famílias, pelos líderes de grupos de famílias e pelos oficiais do exército. Esses presentes eram coisas tomadas dos inimigos na guerra e separadas para serem usadas no templo. Selomite e a sua família estavam encarregados de tudo aquilo que havia sido dedicado para ser usado no templo.
No meio dessas coisas estavam os presentes dados pelo profeta Samuel, pelo rei Saul, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, cuja mãe se chamava Zeruia. Que Ananias e os seus filhos, que eram descendentes de Izar, estavam encarregados de escrever o que acontecia e de resolver as questões que surgiam no meio do povo de Israel. Asabias e 1.700 dos seus parentes, todos eles homens de valor, eram descendentes de Hebrom. Eles foram encarregados de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum em Israel, no lado oeste do Rio Jordão. Jerias era o chefe dos descendentes de Hebrom. No ano 40 do reinado de Davi, foi feita uma pesquisa nas listas das famílias dos descendentes de Hebrom. E foram encontrados, morando em Jazer, na região de Gileade, soldados de grande coragem que pertenciam à família de Hebrom. Entre os parentes de Jerias, o rei Davi escolheu 2.700 chefes de famílias, homens de valor, e os encarregou de cuidar de todos os assuntos, tanto os religiosos como os da vida comum em Israel, no lado leste do Rio Jordão, isto é, nos territórios de Ruben, Gade e Manassés do leste. Zacarias, capítulo 11. Líbano, abra suas portas para que o fogo acabe com seus cedros. Chorem, pinheiros, pois os cedros caíram. Aquelas belas árvores foram destruídas. Chorem, carvalhos e Bazã, pois a mata virgem foi derrubada. Os pastores gemem e choram, pois os belos pastos foram destruídos. Os leões estão rugindo, porque as matas do Rio Jordão foram derrubadas. O Senhor, meu Deus, me disse: seja um pastor e tome conta das ovelhas que vão ser mortas. Aqueles que compram as ovelhas não são castigados quando as matam, e depois que vendem a carne, dizem: graças a Deus, ficamos ricos. Nem mesmo os próprios pastores daquelas ovelhas têm pena delas. Também eu não tenho mais compaixão dos moradores de Israel. Vou entregar todos nas mãos dos seus chefes e dos seus reis. Esses arrasarão o país, e eu não livrarei ninguém do poder deles. Eu, o Senhor, estou falando. Portanto, eu fui contratado pelos que compram e vendem ovelhas para cuidar das que iam ser mortas. Peguei 2 bordões. Um eu chamei de bondade e o outro de união. E fiquei tomando conta do rebanho. Em 1 mês acabei com os 3 pastores, mas perdi a paciência com as ovelhas e elas ficaram aborrecidas comigo. Então eu disse a elas: eu não serei mais o pastor de vocês. Que morram as que vão morrer. Que sejam mortas as que vão ser mortas. E as que sobrarem, comam umas às outras. Depois, peguei o bastão chamado bondade e o quebrei, como sinal de que Deus tinha quebrado a aliança que havia feito com todos os povos. Portanto,
A aliança foi desfeita naquele dia. Aí os negociantes de ovelhas, que estavam me espiando, entenderam que o Senhor estava falando por meio daquilo que eu fazia. Então eu disse a eles: se estiverem satisfeitos, paguem o meu salário. Se não, não paguem. E eles me pagaram 30 barras de prata. O Senhor Deus me disse: põe este dinheiro no tesouro do templo. Peguei o dinheiro, o ótimo salário que eles achavam que eu merecia, e pus no tesouro do templo. Depois quebrei o segundo bastão, chamado União, como sinal de que estava desfeita a união de irmãos que havia entre Judá e Israel. Em seguida, o Senhor me disse: agora, faça o papel de um pastor que não presta, pois vou pôr um pastor para cuidar do meu rebanho, mas ele não vai se preocupar com as ovelhas que estiverem em perigo, não vai procurar as que se perderem, não vai tratar das que se machucarem, nem vai cuidar das que estiverem cansadas. Pelo contrário, ele comerá a carne das mais gordas e não deixará nem mesmo os cascos. Ai do mau pastor que abandona o rebanho. Que um dos seus braços e o seu olho direito sejam feridos pela espada. Que o braço fique paralisado e o olho fique cego.